Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma live, para mais um vídeo aqui ao vivo dentro do nosso canal do YouTube. Estou muito feliz e grato a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecendo a você já pelo carinho da sua audiência, você que está sempre conosco aqui, você que está sempre participando com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu glorifico a Deus pela sua vida, você que tem passado aqui pelo nosso canal, você que tem compartilhado aqui o nosso conteúdo, você que tem me ajudado a espalhar a semente do Evangelho, porque foi para isso que nós somos chamados, né? Não tem nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Ele. E o nosso intuito aqui nada mais é do que espalhar a semente do Evangelho. Eu quero cumprimentar todo mundo que está chegando aqui. Olha só quanta gente já chegando por aqui. Meu querido Tiago Silva. Tiago sempre se apresenta assim, meu pai na fé. Deus te abençoe, viu, Tiago? Um abraço para você. A Patrícia Nascimento também está chegando por aqui. A paz do Senhor, Tiago. Deus te abençoe. A Patrícia, a Michele Damásio. Seja muito bem-vinda, viu, Michele? O Anderson Souza também está por aqui, né, Anderson? Um abraço para você. Quem mais? Amanda Silva, que bom, Amanda, você por aqui, que Deus te abençoe. A Regilândia, que Deus te abençoe, Regilândia, um abraço para você. Margarida Maria também, graça e paz. A Vera Lúcia também, que Deus te abençoe, Vera. Enfim, todo mundo que está chegando, que está participando com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como vocês viram muito bem aí, né, no nosso tema, nós vamos falar hoje de um assunto extremamente importante. Vamos falar aí de um tipo de evangelho, um falso evangelho que tem se espalhado pelo mundo. E é muito importante que você preste muita atenção em tudo isso que eu vou tratar aqui hoje. Novamente eu falo, se possível, compartilhe esse conteúdo com mais alguém, porque o intuito do nosso canal e o propósito pelo qual ele foi criado foi para isso. Né, foi para pregar o evangelho, o genuíno evangelho de Jesus. Esse é o compromisso que nós temos assumido, pregar o genuíno, verdadeiro evangelho e combater, refutar os falsos ensinos, os falsos profetas que têm surgido por aí. Então é muito importante que você me ajude. Se você aqui não é ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se, né? Clique aí no sininho de notificações. Se você gosta desse canal, deixa o seu joinha aqui embaixo, tá bom? 3 coisas que eu sempre peço para vocês fazer, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal. Em primeiro lugar, se você não é inscrito, se inscrever no canal. A segunda coisa, clicar no sininho de notificações. E a terceira coisa, qual é? Deixar aí o seu joinha. Uma coisa importante, antes que eu esqueça, se você não está me seguindo lá no Instagram, passa a me seguir lá no Instagram, tá bom? Todos os dias agora, principalmente lá nos stories, eu estou compartilhando sempre experiências, batendo um papo com você, deixando uma palavra, uma reflexão lá nos meus stories do Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai aparecer aqui na tela agora, né? Deixa eu ver aqui qual é o lado. É esse lado aqui, né? Então vai aparecer aí agora. Pronto, olha aí. Esse é o meu Instagram, Ibneias Júnior. Ibneias Júnior. Se você não me segue, né, passa a me seguir lá no Instagram, né, porque tem muita coisa boa que eu estou colocando lá e vai ser uma alegria muito grande para mim ter também você lá no meu Instagram, tá bom? Gente, hoje eu quero tratar com vocês, sem mais delongas aqui, desse falso evangelho. Vez por outra, vocês sempre vão me ver voltando aqui a esse assunto, porque é um assunto atualíssimo, importantíssimo, quando você vai estudar um pouco a trajetória da igreja. Você vê que a igreja sempre teve que lidar com essas questões do falso ensino, do falso evangelho. Toda a história da igreja é marcada por isso desde a sua fundação. Quando você vê lá o início, a origem da igreja, fundada por Jesus até os dias atuais, toda a história da igreja é marcada, né, por esse confronto, de um lado, o verdadeiro evangelho deixado por Jesus, o genuíno evangelho, e do outro lado, um evangelho falso que surge, né, em toda a trajetória da igreja para tentar corromper
o verdadeiro evangelho. E a gente tem que estar sempre voltando a esse assunto, para que pessoas não sejam enganadas, porque há dias atrás eu disse isso, e vou sempre repetir. Entre todos os prenúncios que Jesus falou da sua volta, lá em Mateus capítulo 24, para mim, não sei para você, mas para mim, os falsos profetas, o falso ensino, deveria ser uma das maiores preocupações da igreja. Muitas vezes a gente só olha para o céu quando escuta falar de um terremoto. Meu Deus, Jesus está voltando, deu um tremor de terra, um monte de gente morreu. Meu Deus, Jesus está voltando, deu uma tsunami no Japão. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Uma das coisas que mais me preocupam em relação à volta de Cristo é a falta de preparo, a falta de conhecimento de muita gente acerca do verdadeiro evangelho. As pessoas acabam se tornando presas fáceis. Não foi à toa que o próprio Jesus disse que, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Então perceba que o preparo, a capacidade dos falsos profetas são muito grandes, porque Jesus disse que, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. E eu costumo sempre aqui no meu canal falar dessas duas correntes do falso evangelho. O evangelho da religiosidade, que é o evangelho que oprime, que mata, e o evangelho progressista, o evangelho libertino, a teologia liberal, que é uma coisa extremamente perigosa e destrutiva também para o evangelho. E hoje eu quero tratar disso, fazendo uma leitura com vocês aqui em dois textos. Primeiro eu quero convidar você para fazer uma leitura comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja que Paulo aqui está dando uma reprimenda aos irmãos das igrejas da Galácia, porque eles, de uma forma tão rápida, tão depressa, tinham saído, se afastado. Paulo vai dizer que eles passaram muito depressa de um evangelho da graça de Cristo, que foi ensinado por Paulo, para outro evangelho. E eu não sei se você já percebeu isso, mas eu tenho experimentado isso. Pessoas estão passando, como muitos crentes das igrejas lá da Galácia, muita gente está passando do verdadeiro evangelho para o falso. Porque o falso, ele é atrativo. O falso é o evangelho da porta grande. O falso é o evangelho que não precisa ter renúncia. Você vem do jeito que está e fica do jeito que está. Você vem, pode vir. Né? Você vem bêbado, você vem da prostituição, você vem do homossexualismo, você vem do lesbianismo, você vem de onde você vier. Você pode vir de onde você vier e você pode continuar com as mesmas práticas. Esse é o evangelho libertino, o evangelho destrutivo, o evangelho da porta larga. E Paulo disse que na igreja, né, escrevendo a igreja da Galácia, Paulo vai dizer o seguinte àquelas igrejas: olha, eu fico impressionado, maravilhado, como vocês passaram tão rapidamente do evangelho da graça para esse falso evangelho. Nos dias atuais não é diferente. Há dias atrás, por exemplo, uma amiga minha de longas datas, eu já falei sobre isso aqui, se não falei, vou falar. Ela disse o seguinte: eu agora conheci aqui uma pessoa na internet, ela não sabe nem quem é a pessoa, simplesmente assistiu um vídeo aqui no YouTube e ela disse: essa pessoa é espetacular, esse homem está coberto de razão, e me mandou para mim um monte de vídeos, e por mais que eu insistisse com ela que aquilo não tinha fundamento, que aquilo nada tinha a ver com o evangelho de Cristo, ela bateu o pé e disse: não, você está errado, você está equivocado, quem está certo é ele. E ela, a partir daquele momento, começou a seguir esse homem, né? Um sujeito que já até predisse a volta de Cristo. Você já imaginou? Já imaginou? O
cara vinha aqui na internet, no YouTube, dizer, olha, Jesus vai voltar em tal dia. Mas você vê, ele tem uma legião de pessoas pelo Brasil que está seguindo ele. Por quê? Porque ele se aprofundou em muitos temas da Bíblia, fez uma interpretação própria, porque quando se estuda a teologia, e olha que eu nem fiz teologia, mas leio bastante, né? Gosto muito de ler, tenho uma biblioteca aqui em casa, mas quando se estuda teologia num seminário, e eu nem precisei ir para um seminário para aprender isso, nós descobrimos que existe duas ciências de interpretação da Bíblia que a teologia ensina, que é a hermenêutica e a exegese, né? São duas ferramentas de interpretação da Bíblia, a hermenêutica e a exegese. E o camarada em nenhum momento se utiliza disso, mas ele tão somente faz uma interpretação própria, abre um canal no YouTube, joga isso para todo mundo, as pessoas vão aceitando isso como verdade. Por exemplo, aqui mesmo no YouTube, tem gente dizendo que tomar Santa Ceia é uma blasfêmia, que dar o dízimo é coisa do diabo. Aqui no YouTube, por exemplo, há muitos canais que estão falando sobre isso. E o pior é você ter uma legião de gente seguindo esse povo. Mas por quê? Por causa de um falso evangelho. Um evangelho que vem tomando forma, se alastrando, e não se engane. É o evangelho que vai ser usado pelo próprio filho da iniquidade. O falso evangelho. O evangelho da porta larga, da confusão, o evangelho que você pode tudo, que Deus é amor, e em nome desse amor, você pode fazer o que quiser. Uma segunda leitura que eu quero fazer com vocês aqui está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. O que é que Pedro diz? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja que Pedro vai dizer que na época dele já existia, lá no primeiro século da era cristã, Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também. E olha que Pedro vai dizer que eles virão cheios do conhecimento humano. Não é conhecimento de Deus, não, é conhecimento humano. Pedro vai dizer que são falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Pedro vai dizer que por causa deles, muitos seguirão eles, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E é o que a gente tem visto hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês, eu fiz questão aqui de fazer alguns prints, né, de uma matéria que saiu hoje no UOL. O UOL, né, que é esse portal de notícias, um dos maiores do Brasil, um dos mais acessados do Brasil, e o UOL hoje colocou uma notícia, né, desse falso evangelho, que ele tem todo o apoio das grandes mídias, né? O falso evangelho. O verdadeiro evangelho, você não vê quase uma linha dele tendo espaço nas grandes mídias. Você não vê o verdadeiro evangelho tendo apoio na TV Globo, em algum site da Globo, do Grupo Folha, né, que é o proprietário do portal UOL. Você não vê. Se você quiser saber alguma notícia, né, de alguma coisa que acontece no mundo cristão, você tem que acessar um portal evangélico cristão, como eu sempre vejo aqui, eu acompanho diversos sites evangélicos, mas se eu quiser uma notícia, uma informação do mundo cristão, eu tenho que ir lá, porque na mídia secular não sai nada. Agora, para o falso evangelho, sempre existe uma porta aberta. E eu vou mostrar para vocês hoje uma notícia que eu ouvi aqui, né, no portal UOL, falando desse falso evangelho. Olha só, olha, presta bem atenção, estamos aí no ano eleitoral, né? Estamos aí no ano eleitoral, onde muita gente, né, vai para a rua pedir voto, vai ser candidato a vereador, a prefeito, né? Estamos nesse ano eleitoral. E o UOL colocou uma matéria hoje lá no seu portal, falando, por exemplo, de uma nova bancada evangélica que está surgindo,
e que vem com muita força para defender os interesses de um evangelho que é justamente esse evangelho que eu estou tratando, o falso evangelho. Eu vou colocar aqui na tela para vocês algumas coisas que eu peguei dessa matéria hoje do UOL, e eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso aqui no canal, tá bom? Mas aqui eu vou colocar para vocês alguns trechos, né, dessa matéria feita. Preste atenção nisso aí. Olha só. Isso aí é um jovem, né, Samuel, de 23 anos, que é um dos pré-candidatos da periferia do Rio de Janeiro a vereador, né? E ele está dizendo o seguinte, olha, morador de Sapopemba, Zona Leste, Samuel diz que as igrejas com ambição política usam o medo do inferno para dominar o povo. Esses políticos deixaram de pregar a graça de Cristo para viver a mensagem do ódio. E aí, olha o que é que o jovem diz. A igreja, aliás, a gente, preste atenção no que ele vai dizer, a gente quer apresentar uma outra perspectiva de ser evangélico, que não é sinônimo de conservadorismo, mas de justiça social e amor. Eu vou repetir essa frase que ele coloca aí, essa matéria feita hoje pelo portal UOL. A gente quer apresentar uma outra perspectiva de ser evangélico, que não é sinônimo de conservadorismo, mas de justiça social e amor. Prestou atenção no que esse jovem falou? Ele é pré-candidato a vereador em Sapopemba, estado do Rio de Janeiro, se apresenta como evangélico de uma nova política, de uma nova bancada evangélica, e prestou atenção no que ele colocou aí, ele disse, nós queremos apresentar uma nova perspectiva, porque evangelho não é conservadorismo, ou seja, o evangelho é amor, não tem nada a ver com esse discurso de ódio, porque agora, quando você diz, por exemplo, que um relacionamento homossexual é pecado, você está sendo taxado aí de fundamentalista, de um pregoeiro do discurso do ódio, né? Então, veja, esse pessoal está surgindo agora, e preste bem atenção, estão dentro das igrejas. Eu estou preparando um material que, gente, modéstia à parte, Deus tem me dado, assim, muita graça e tem me levado, sabe, em áreas muito profundas do conhecimento para preparar esse material, que eu confesso a vocês que tem hora que eu digo, é o Espírito Santo que está fazendo isso, porque eu não tenho a menor capacidade. Eu estou preparando um material que é um material que choca, mas que vai abrir os olhos de muita gente. Acredito que será um material inédito no Brasil. Um material inédito. Eu vou compilar tudo isso que eu falo aqui em partes no canal, ideologia de gênero, né, o que a televisão está fazendo com seus filhos. Eu vou pegar muita coisa, vou juntar tudo, estou compilando tudo e vou preparar um material que eu já tenho há um bom tempo um desejo de fazer. E eu quero que isso seja divulgado em todo o Brasil. Todo o Brasil. Tratando justamente desse tipo de coisa, porque isso está entrando dentro das igrejas. Você vê, isso aí é um jovem de 20 e poucos anos, pré-candidato a vereador pelo estado do Rio, fazendo parte desse novo grupo de evangélicos, que agora dizem, não, a gente tá aqui para falar de uma nova perspectiva de evangelho. O evangelho da graça, de um Deus gracioso. E não esse evangelho aí do discurso do ódio, e não esse evangelho conservador, queridos. A palavra conservador não precisa nem de exegese para explicar. Conservador vem de quê? De conservar. O evangelho, ele procura conservar o quê? Os valores da família. Quando a pessoa me chama de conservador, eu fico radiante. Porque o evangelho, ele está aí para conservar aquilo que é bom. Jesus diz, por exemplo, que eu tenho características, que você tem características de um produto que conserva. Por exemplo, a Bíblia fala que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. A palavra diz que você é o sal da terra e a luz do mundo. Vamos esquecer um pouco a luz, mas vamos se ater às características do sal. Para que é que serve o sal? Me diga. Para dar sabor e para conservar o alimento.
por exemplo, antes da geladeira existir, a comida, ela sempre foi conservada, peixe, carne, por causa do sal. Todo mundo sabe disso. A importância do sal, para vocês terem uma ideia, dentro do Império Romano, o sal tinha uma importância tão grande que a história vai dizer que a palavra soldo, que é salário, está até em fora de uso essa expressão, né? Está até em desuso. Mas eu ouvia muito, olha, o soldo, na polícia, nos batalhões, né, nas corporações militares ainda usa muito essa expressão. O soldo do soldado, né? Mas a expressão soldo, por exemplo, ela deriva da palavra sal. Porque no Império Romano, os soldados muitas vezes recebiam o seu salário através de sal. Para vocês terem uma ideia da importância que o sal tinha. O sal tinha um valor tão alto dentro do Império Romano que muitas vezes o soldado recebia o seu soldo, o seu pagamento, o seu salário em sal. Olha que coisa interessante. Hoje, a gente entra no supermercado, tem que chamar alguém para saber onde é que está o sal. Porque existe prateleiras para biscoito, Danone, manteiga, para tudo. Mas para o sal, é difícil você achar uma prateleira, né? Tem que sair procurando onde é que fica o sal aqui. Mas o sal, sempre historicamente, teve uma importância muito grande. Por quê? Porque ninguém nem sonhava com geladeira. Eu acho que até o século XIX, ninguém sonhava em saber o que era uma geladeira, né? Mas o sal já tinha esse papel de conservar. Mas veja aí o que é que o jovem vai dizer. Eu vou colocar novamente aqui na tela. Olha o que é que ele disse. A gente quer apresentar uma outra perspectiva de ser evangélico, que não é sinônimo de conservadorismo, mas de justiça social e amor. Aqui ele está falando de outra coisa. Veja só. Deixa eu repetir aqui, porque é importante demais falar sobre isso. Primeiro, ele está tratando aqui de um evangelho que não tem nenhum compromisso em conservar nada. Não. Nós queremos ser liberais, progressistas. Vamos apoiar aborto, ideologia de gênero, casamento gay. Vamos apoiar tudo. Vamos acabar com essa história de conservadorismo, né? Acabar com essa história de preservação da família. Temos que acabar com isso. Outra coisa que ele fala aqui, justiça social e amor. São os três pilares que esse pessoal aí, que foram apresentados esse falso evangelho, defende. Todos contra o conservadorismo, temos que acabar com isso e defender aborto, casamento gay, liberação de drogas, porque Deus é amor. Deus é amor, então se Deus é amor, a gente pode tudo. Segundo lugar, ele fala aqui no texto dele justiça social. Ou seja, o evangelho, o falso evangelho que está sendo pregado por aí, é um evangelho que traz uma narrativa política. É o evangelho da justiça social. Não que o evangelho também não queira interesse, não queira conversa com o social. Não é isso. Porque Jesus alimentou as multidões. Jesus não entregou o povo à própria sorte, né? Mas a finalidade do evangelho não é justiça social, não. A palavra diz que o evangelho é o quê? Poder de Deus para a transformação daquele que nele crê. O evangelho não foi trazido por Jesus para causar uma erupção política, porque se assim fosse, Jesus tinha enfrentado o Império Romano. Mas de quantas vezes Jesus disse, o meu reino não é deste mundo? Quantas vezes você vai ver os discípulos tentando provocar Jesus, né? Para que Jesus entrasse nas questões políticas. Senhor, olha, a gente está sendo oprimido. Quando haverá, né, o reino de Israel, a independência de Israel? Mas Jesus está sempre fugindo disso, porque ele não veio para isso. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então esse falso evangelho, misturado com política, entra dentro das igrejas para pregar um Jesus preocupado unicamente com a justiça social. E a finalidade do evangelho não é essa. Repito, isso não quer dizer que, pelo fato de servir a Jesus, eu não deva me preocupar com meu irmão que está desempregado, que está passando fome. Não, eu tenho que ajudar. Eu tenho que abençoar, eu tenho que ser generoso, né? Mas entendendo que
A finalidade do evangelho não é justiça social. Não, isso não é evangelho. O evangelho pode fazer a sua parte nesse íntere, nesse propósito. Eu posso me envolver, mas dizer que a finalidade, que o todo do evangelho é isso é um erro muito grande. E por fim o jovem fala de amor. Você quer ver outra coisa que esse falso evangelho tem ensinado? É que Deus é amor. E se Deus é amor, a gente pode tudo. Temos que acabar com esse discurso do ódio, né? Porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, a gente pode fazer tudo. Você vê outra coisa que tem entrado nesse bojo desse falso evangelho, sabe o que é? O feminismo. Eu vou colocar na tela aqui para vocês, colocar aqui na tela, a continuidade dessa matéria. Vou colocar aqui para vocês verem o que é que esse falso evangelho prega. Olha aí, preste atenção. O feminismo, né? Isso aí é uma jovem que está candidata a prefeita, né, em Osasco, São Paulo, pelo PSOL, né? Então, ela aí está já defendendo uma outra coisa, o feminismo, né? Então, veja, dentro desse falso evangelho, há espaço para tudo, todas as correntes. Gente que defende o aborto tem espaço dentro desse falso evangelho. Qual o problema? Vamos defender o aborto. Ah, eu defendo a legalização da maconha. Qual o problema? Venha para cá, tem espaço para você dentro desse falso evangelho. Essa jovem aí se apresenta como integrante do movimento feminista. E o movimento feminista, você sabe muito bem, há 3 correntes principais do movimento feminista. Eu já estudei um pouco, tenho aqui na minha casa alguns livros que falam sobre o movimento feminista. Há 3 correntes do movimento feminista, mas fora a primeira corrente, que queria defender de fato uma mulher que pudesse trabalhar, uma mulher que pudesse dirigir, que eu também não vejo nada demais disso, uma mulher que possa ser respeitada, porque a Bíblia defende o respeito da mulher. Quem mais defende a mulher é a Bíblia. Jesus disse que os maridos devem amar suas mulheres a ponto de morrer por elas, como Cristo morreu pela igreja. Mas o movimento feminista, ele não quer somente isso. O movimento feminista, ele vem com a ideia, dentro de um bojo, de um falso evangelho, para dentro das igrejas, dizendo que a mulher cristã pode abortar. E a frase que eles usam, né, o jargão principal deles é meu corpo, minhas regras. Então a mulher pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque o corpo é dela, meu corpo, minhas regras. O movimento feminista prega isso, né? Levanta-se contra o homem. Você vê que na camisa dela aí, ó, o que ela coloca aí, ó, machismo é pecado. E eu concordo com ela, mas só que essa questão apresentada do machismo é uma questão que vai muito além daquele machismo que eu também sou contra. Eu também sou radicalmente contra o machismo. Mas esse machismo que está aí dentro do movimento feminista, sabe qual é? É o machismo que Karl Marx e Engels vai falar no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Onde o homem, ele se apresenta como o chefe de tudo, o homem já é o grande burguês e esse homem tem que ser tirado dessa posição colocada por Deus. O movimento feminista prega isso. Em nenhum momento o movimento feminista defende, por exemplo, aquilo que a Bíblia manda a mulher fazer. E o que é que a Bíblia orienta a mulher a fazer? Submeter-se ao seu esposo. E essa submissão é em amor. Só que o movimento feminista diz não, nada de submissão. Nada de submissão. O homem é um machista, o homem é isso, é aquilo, e começa a partir para cima da autoridade do homem. Porque, gente, nós temos que entender que a autoridade dada ao homem não foi dada por conquista do homem. Não é porque o homem é mais forte do que a mulher, não. A autoridade dada ao homem foi dada pelo próprio Deus. Então, quando a mulher se levanta contra a autoridade do homem, ela está batendo de frente contra o próprio Deus. Foi Deus que estabeleceu o homem como sacerdote do lar, como provedor da sua casa.
como o chefe da família. Foi Deus que estabeleceu. Mas o movimento feminista que está se infiltrando dentro da igreja diz que não. Que isso está errado, que isso aí não pode e que a mulher tem que partir para cima do homem, né? Então, isso é uma corrente. Você quer ver outra coisa que eu separei aqui para vocês? Olha aí na tela. Uma trans pastora e pré-candidata, né? Uma mulher trans, é isso que eles falam, uma mulher trans. Eu vou colocar aqui na tela, olha aí a cena, veja aí. Isso aí é um culto que eles dizem ser a Santa Ceia do Senhor. Veja aí, um culto que eles dizem ser a Santa Ceia do Senhor, celebrado por homossexuais. E essa pessoa que vocês estão vendo aqui, estou colocando o mouse aqui em cima, é a primeira pastora trans do Brasil. Ou seja, é um homem que a ideologia de gênero diz que nesse material que eu estou preparando para vocês, eu venho falando de tudo isso. É um material que acredito ser inédito no Brasil, que eu vou colocar à disposição aqui. Vamos fazer uma live, né? É um material que muita gente vem me cobrando há um bom tempo, e eu passei por mais de 50 igrejas aqui em Pernambuco, dando essa palestra, e eu estou compilando, estou juntando muita coisa nesse material. Acredito que vai ter mais de um, né? E aí eu estou preparando, é porque é muita coisa para a gente preparar, né? E eu estou organizando tudo, porque esse cidadão aí é um homem, né? Ele é um homem. Só que a ideologia de gênero diz que você pode ser o que você quiser. E na ideologia de gênero há espaço para você ser o que você der na sua telha. Nesse material que eu estou preparando, por exemplo, eu vou mostrar a vocês um cidadão na França que nasceu homem, depois se identificou como mulher e depois disse: nem sou homem, nem sou mulher, eu sou um cavalo. Você pode até dizer, mas que loucura aí, eu vou mostrar isso em vídeo para você. Eu vou mostrar para vocês nesse material uma jovem na Noruega que nasceu mulher, mas seguindo a orientação da ideologia de gênero, ela agora diz que é um gato e anda dentro de casa como um gato, miando como um gato, sai na rua dizendo que é um gato. A ideologia de gênero diz que você pode ser o que você quiser, o que der na sua telha você pode ser. E o cidadão aí, ele se apresenta como pastora trans. Então você está vendo ele aí celebrando uma santa ceia, né? Todo mundo aí nessa reunião é homossexual. E eles fundaram essa igreja, e não se engane, é uma igreja que está crescendo, viu? É uma teologia inclusiva. Hoje no Brasil nós temos igrejas inclusivas para lésbicas, para gay, né? E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: antes que eu seja censurado aqui, que eu nem sei se esse vídeo vai ficar no ar, porque, né, as plataformas digitais hoje já começam a qualificar isso que eu estou falando como discurso de ódio, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, é que o Evangelho de Cristo nos manda amá-los. Eu, em hipótese alguma, sou contra o homossexual. Não, de forma alguma. Se fosse, eu estaria indo de encontro ao Evangelho de Jesus, né? Nós temos que amar. Inclusive, eu tenho pessoas na minha família que são homossexuais. Eu tenho pessoas na minha família, né? E o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? O que é que nós, como cristãos, devemos fazer? Amá-los? Ora, Jesus amou a prostituta. Jesus ama a todos. Agora, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele fala de duas coisas importantes. Duas coisas que ele não abre mão. E o falso evangelho não tem isso. O que é? Cruz e renúncia. No falso evangelho não há espaço para cruz e renúncia. No verdadeiro evangelho são condições colocadas por Jesus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. No falso evangelho não há espaço para isso. Não há lugar para a autonegação. Não. É por isso que essa igreja aí, só de homossexuais, o pessoal, tá todo mundo numa boa. Ninguém se arrepende dos seus pecados, não. Todo mundo ali tá, ó,
Legal, cada um pode ter o seu marido, cada um pode viver a sua vida, porque Deus ama a todo mundo. Esse é o falso evangelho. E é um falso evangelho que está invadindo as igrejas, na política. É o falso evangelho que está sendo colocado dentro das igrejas através do movimento feminista. Esse é o falso evangelho que está tentando confrontar a igreja do nosso tempo, e é por isso que eu e você temos que a cada dia se aprofundar na palavra. É por isso que a cada dia nós temos que orar e pedir a Deus graça, porque eu vou dizer uma coisa muito importante e séria a vocês. Não sou o profeta da desgraça, mas o que vem aí pela frente é muito sério. O que vem por aí pela frente, se a igreja não tiver alicerçada, preparada, enraizada na palavra de Deus, a igreja vai ser chocada. A igreja não vai suportar o que vem por aí. É coisa muito séria que vem por aí. Não se engane. Eu já estive pregando, por exemplo, em algumas igrejas, e eu já tive algumas experiências de pastores depois de me chamarem e dizer: Ibe, olha, eu fui procurado aqui por um casal, né, 2 pessoas do mesmo sexo, dizendo que quer ficar por aqui e quer saber como é que eu vou fazer. A coisa é muito séria, não se engane. Não se engane. O que vem pela frente, porque isso é profético, foi Jesus que falou. Em Mateus 24, Jesus vai dizer que nós seríamos odiados pelo mundo por causa do seu nome. Nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Então, defender o verdadeiro evangelho é uma coisa que está com os dias contados. Há dias atrás eu disse no microfone da Rádio Maranata: eu não sei até quando eu vou ter liberdade de pregar o verdadeiro evangelho aqui na rádio. É por isso que eu estou aqui hoje aproveitando essa oportunidade, porque eu não sei até quando eu e você teremos a liberdade que estamos tendo aqui agora de falar do genuíno evangelho. Por quê? Os dias são maus e estão se tornando cada vez mais pior, mais difícil. E aí só tem 2 escolhas a fazer. Ou andar com Jesus em direção à porta estreita, ou pular fora do caminho e caminhar em direção à porta larga, que conduz à perdição. Chegará a hora de você fazer uma escolha. E aí? Está disposto a defender o evangelho? Está disposto a ser servo de Jesus até o fim? Está disposto a não abrir mão das verdades do evangelho e ser fiel até o fim? Ou vai abraçar esse tipo de evangelho? Ou vai abarcar esse tipo de evangelho que pode tudo? Esse evangelho que Deus é amor, esse evangelho que trata de acabar com o conservadorismo, o evangelho onde você pode fazer o que você quiser. Nós temos que fazer uma escolha. O que é que a gente quer? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Nós temos que orar e pedir ao Senhor graça e, acima de tudo, se aprofundar no conhecimento da palavra. Irmãos, é extremamente importante e urgente lermos a palavra, meditarmos na palavra. Tenha um tempo na sua casa para ler a palavra. Os dias são maus, difíceis, e daqui para frente a coisa vai se complicando ainda mais. Então precisamos estar enraizados na palavra, para não sermos levados pelo engano, pelo falso evangelho que já está aí, preparando todo o palco para a chegada do filho da iniquidade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer o carinho da audiência de todo mundo e muito obrigado a vocês que estão sempre orando por mim, estejam me cobrindo com as suas orações. Eu estou aqui durante a madrugada inteira ontem, aliás, hoje, né, fui dormir quase 3 horas da manhã, preparando esse material, que acredito vai ser um material único no Brasil, né, onde vamos falar de tudo isso aqui, né, vou fazer isso em vídeo, né, a gente vai ter aqui, né, todo o material em vídeo, e eu vou mostrar a vocês passo a passo todo o plano que está sendo elaborado para destruir a sua família, para perverter o verdadeiro evangelho
Então eu estou preparando tudo. Deus está me dando estratégias, é um material assim fantástico que vai ajudar muita gente. Vocês não têm ideia dos relatos que eu tenho tido, né, de mães que estão tendo seus filhos sendo engolidos pela internet. Há dias atrás eu conheci uma família, um garotinho com 13 anos que já é ateu. Uma família cristã, e o garoto com 13 anos chegou para a mãe e disse, olha, eu gosto de homem. Imagina, uma criança com 13 anos de idade dizer que é homossexual e ateu. 13 anos de idade. Você imagina isso para uma mãe, hein? Imagina isso para uma mãe, para um pai. Um garoto com 13 anos dizer que é ateu e que é homossexual. Criado num lar cristão. Então você imagina a seriedade disso. Tudo isso que eu acabei de falar, irmãos, está sendo preparado para ser jogado dentro das igrejas. O movimento feminista, o evangelho progressista, e a igreja não está acordando para isso. É por isso que a gente está vendo aí tantos escândalos, e olhe, isso é apenas o início, o começo, se prepare. O que eu vou falar aqui é profético. Tudo isso que você está vendo é apenas o início, a gente vai ver coisas ainda muito piores, os nossos olhos irão ver. Porque Satanás não está para brincadeira. A Bíblia fala que ele está aí para matar, roubar e destruir. E eu peço que você esteja me cobrindo com as suas orações. Porque esse material vai ser um material, sabe, para jogar luz na cabeça de muita gente que está dormindo dentro das igrejas. Eu vou falar, por exemplo, dos desenhos animados que estão sendo feitos para provocar as nossas crianças, para perverter as nossas crianças. Desenhos animados terríveis, tudo isso vai estar nesse material. Ideologia de gênero, o feminismo entrando dentro das igrejas. Então você não faz ideia do que está acontecendo, não só aqui no Brasil e no mundo. Várias igrejas na Europa estão sendo vendidas para mesquitas. Você sabia que na Europa várias igrejas estão se transformando em boate? Eu conversava com o pastor Arthur Eduardo por esses dias, e pastor Arthur Eduardo esteve na Europa, esteve na África, e ele disse, Ibe, o esfriamento está tomando conta das igrejas. O esfriamento na fé é uma coisa tão séria hoje na Europa, na África, em várias regiões da África. Então, meu querido, nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás não está para brincadeira. O jogo é pesado, é brabo, e nós temos que estar atento a tudo isso. Amém? Então, esteja orando por mim, esteja apresentando a minha família, né, para que Deus possa estar nos capacitando, porque bem sabemos, e eu sei muito bem, né, para que Deus me chamou. A nossa querida Kézia Kuma está aqui dizendo, na Itália é terrível. É verdade. Não só na Itália, Kézia, não só na Itália. Isso está acontecendo no mundo inteiro, o mundo inteiro. Então, tudo isso é cumprimento da palavra profética. Então nós temos que estar muito atento, preparar a nossa vida, porque os dias que vêm por aí são dias difíceis. A China já está vivendo isso. A igreja está sendo perseguida. Eu vou gravar um vídeo por esses dias aqui só falando da perseguição. A Coreia do Norte hoje tem 70 mil crentes em campos de concentração, como Hitler fazia com os judeus na Polônia. Naqueles campos de concentração na Polônia, onde ele matava judeus, incinerava judeus. A Coreia do Norte está fazendo isso hoje com cristãos. Nunca se matou tanto crente como nos dias que nós estamos vivendo. Nem toda a perseguição do Império Romano matou tanto crente como está acontecendo nos dias atuais. Acredita-se hoje que mais de 100 mil cristãos são assassinados por ano. Mais de 100 mil cristãos são mortos por ano por causa da sua fé. E o que é que nós estamos fazendo? Então nós temos que ter muito cuidado. Temos que nos resguardar, se aproximar de Jesus, se aprofundar na palavra de Deus, né? Porque isso é um fenômeno que está acontecendo global. Olha o que é que o Rudenberg está dizendo aí. Na Inglaterra já existem igrejas que viraram bar, né? Já viraram bar.
É verdade, Kézia, são os pubs, né? Os pubs. Então, é muito sério a coisa, é muito sério. E a igreja tem que estar preparada para isso. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês, né? Muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência. E, Neide, é isso aí, Neide. Eu já recebi, inclusive, relatos desse cidadão, né? E você acredita, Neide, que eu tenho amigos que já estão fazendo parte desse grupo aí? Já estão fazendo parte desse grupo. É esse cidadão aí, e eu já assisti diversos vídeos dele, várias pessoas estão seguindo ele em todo o Brasil. Foi ele, esse cidadão que a Neide está falando aí, que diz que o nome de Jesus é Yeshua e não Jesus. O que é que ele está dizendo? Ele está falando tudo isso que o nome Jesus significa o porco, né? O nome de Jesus significa porco. Só que foi esse cidadão, e eu não quero nem perder tempo com isso, que isso é um besterol sem tamanho, mas esse cidadão tem dito o quê? Que Jesus já voltou, ele predisse a volta de Cristo, quebrou a cara, né? Porque ninguém pode dizer, Jesus disse que nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem esse dia, mas ele se atreveu a dizer qual era o dia que Jesus ia voltar e quebrou a cara, mas ó, tá assim de gente seguindo ele, né? Então, queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês. Já já estaremos no nosso culto da Igreja do Nazareno, ao vivo, né? Se você não pode ir, assista a live. O canal é INC Candeias. INC Candeias. Às 8 da noite, nós estaremos lá no nosso culto. Já vou trocar de roupa para ir para a igreja. O culto começa às 8 da noite. E o canal no YouTube é INC Candeias. Espero você lá. Será um culto maravilhoso, onde Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, tá bom? Um abraço a vocês e até já, onde a gente vai estar de volta aqui no YouTube, lá direto do INC Candeias, aqui no YouTube, num culto maravilhoso. E você é o nosso convidado especial. Até amanhã, gente!